E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio, bem-vindos ao Tabuloso. Hoje eu quero mostrar pra vocês como é que se joga o King Domino. King Domino é um dos meus jogos favoritos e foi trazido aqui para o Brasil pela Paper Games. Ele é simples, leve, perfeito para jogar com toda a família. Ele é de 2 a 4 jogadores e o tempo médio dele é de 15 a 20 minutos. Ele é muito bom para ser colocado entre partidas de jogos mais longos, para dar aquela relaxada, aquela descansada, e as principais mecânicas dele são tabuleiro modular e colocação de peças. Ainda esse ano, a Paper Games trouxe uma versão para imprimir de uma expansão do King Domino, chamado A Corte. Eu imprimi e vou mostrar para vocês como é que se joga ele também. Vamos ao jogo? Em King Domino, você é um nobre em busca de novas terras para expandir o seu reino. Explore todas as pastagens, campos de trigo, lagos e montanhas para encontrar as melhores propriedades. Mas cuidado, outros nobres também estão interessados nestes locais. O objetivo do King Domino é simples. Nós devemos ligar os dominós para construir nosso reino, tentando marcar a maior quantidade de pontos possíveis. Primeiramente, nós devemos ver a quantidade de jogadores para prepararmos o setup. Se houverem 2 jogadores, nós iremos remover 24 peças de dominó para podermos jogar com as outras 24. Se houver 3 jogadores, nós iremos remover 12 peças. Se estiver 4 jogadores presentes, nós usaremos todas as peças. Cada jogador deve escolher a cor que irá utilizar e pegar os seus respectivos meeples de rei e o seu castelinho. Se houver 2 jogadores, cada jogador irá pegar 2 meeples respectivos da sua cor. Se houver 3 ou 4 jogadores, cada um irá pegar um deles. E depois pegamos a peça central e colocaremos o castelo em cima da peça. Eu vou deixar a mesa preparada para 2 jogadores. Continuando o setup, agora nós vamos embaralhar as peças que sobraram e colocar na mesa 3 peças para 3 jogadores ou 4 peças para 2 ou 4 jogadores. No caso são 2 jogadores, nós iremos colocar 4 peças. As peças devem ser colocadas com a numeração voltada para cima e sempre numa ordem crescente, do menor para o maior. Agora nós vamos virar as peças e ver os terrenos que temos aqui. Para a primeira rodada, sorteie de forma aleatória um dos reis. O jogador sorteado irá pegar o rei e colocar sobre uma das peças de sua escolha. Continue o sorteio até que todos tenham colocado as peças. Isso vale para a regra com 2 jogadores também. Você pode usar um boné, uma sacola, um saquinho preparado para isso. Você vai pegar os reis, sortear, eu não estou olhando, e vou pegar o primeiro. O primeiro irá colocar aqui. Sortear mais um. Quando todos os reis estiverem posicionados, coloque novamente outras peças em forma crescente ao lado das atuais. Vou pegar mais 4 peças aqui. Depois de colocar as peças aqui sorteadas, nós podemos já virar elas. A ordem do jogo é determinada pela posição dos reis na fileira de dominó. Por exemplo, o rosa será o primeiro porque ele é o primeiro de cima para baixo. Então será primeiro o rosa, depois o azul, depois o rosa novamente e depois o azul novamente. Agora, o primeiro jogador irá pegar a sua peça que irá selecionar e conectar de alguma forma no seu castelo. Assim. Depois ele deve colocar o seu rei em cima da nova fileira. Eu vou escolher esse daqui. A rodada continua com todos os outros jogadores fazendo a mesma coisa. Em partidas com 2 jogadores, nós vamos repetir esse processo 2 vezes. Então vocês viram que eu joguei 2 vezes com o rosa e 2 vezes com o azul. O jogo se encerra quando acabarem as peças que foram selecionadas para essa partida. Se você, assim como eu, ficava jogando dominó com os idosos na praça, já deve ter sacado como funciona o jogo, mas eu vou explicar mesmo assim. Se você nunca jogou, você deve ligar as peças de acordo com os números dela. O 1 liga com 1, o 3 liga com 3 e assim vai. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de números nós temos terrenos. Eu vou adiantar um pouco esse jogo assim para a gente poder ver como é que vai ficar.
Eu já adiantei um pouquinho o jogo aqui, essa aqui seria a penúltima rodada. Creio que já deu para entender um pouco como que funcionam as ligações. Então, por exemplo, aqui eu tenho esses pastos ligados, aqui eu tenho o deserto ligado, aqui eu tenho os mares ligados. É como se fosse um dominó realmente. Se você acabar pegando uma peça, digamos que eu pegasse esta peça aqui, e eu não posso conectar de forma nenhuma com nenhuma peça que eu tenho aqui, essa peça vai ser descartada. Em uma partida simples de King Domino, sem as regras especiais, você deve fazer um terreno de 5 por 5. O que significa isso? 5 quadrados para todos os lados. Neste exemplo aqui, este é o meu terreno central, eu sempre conto a partir dele. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Só posso colocar mais uma peça aqui, senão ela fica fora do meu padrão. Aqui eu já tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Conte cada metade de uma peça como uma. Eu tendo 5 aqui, eu não posso mais colocar nenhuma peça para cá e nem para cá. O que não me impede de eu fazer uma variação desse meu 5 por 5. Por exemplo, o castelo está centralizado aqui. Se eu colocar uma peça aqui, eu fico com 5 novamente. Só que eu não posso mais colocar nenhuma peça para cá e nenhuma peça para cá. O meu castelo fica descentralizado, mas eu consigo utilizar esse lado aqui. Digamos que eu quisesse fazer isso, fizesse parte da minha estratégia, colocar mais terrenos de água aqui. Essas coroas que estão em algumas peças do dominó são pontos de prestígio. Eles servem para multiplicar o número de terrenos iguais que estão conectados. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 5, 6, 7 terrenos de águas conectados. Eu vou multiplicá-los pelo número de coroas que estão conectadas. No caso são 2, então são 7 quadrados vezes 2, 14 pontos ali. Um terreno sozinho, sem nenhum ponto de prestígio conectado, não tem valor nenhum. O exemplo disso são esses pedaços que estão sem conexão nenhuma. Como eles estão sozinhos e também não estão conectados com nenhum prestígio, com nenhum ponto de prestígio, eles não valem nada na pontuação final. No final do jogo nós vamos somar todos os pontos e quem tiver mais, ganha. Em caso de empate, o vencedor é aquele que tiver a propriedade mais extensa. Propriedade entende-se como terreno. Digamos que esses dois jogos já estivessem finalizados, o maior terreno seria do rosa porque ele tem 7 terrenos de água conectados, com ou sem coroas. Se continuar empatado, o jogador com mais coroas vence. Se ainda estiver empatado... Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Os jogadores irão dividir a vitória. O jogo ainda possibilita algumas regras adicionais. A primeira delas é o modo dinastia. Este é um modo de jogo em que os jogadores irão disputar 3 partidas e ao final o jogador que tiver mais pontos somados é o grande vencedor. O reino central é um ponto bônus que você pode receber caso vocês optem por utilizar essa regra, se o castelo do jogador terminar no centro do reino. Se ele fizer assim, o jogador ganha 10 pontos extras no final da partida. A harmonia é uma regra que te permite 5 pontos se ao final da partida o terreno estiver completo, sem nenhum espaço faltando. Por último, nós temos o duelo implacável, que é um modo que só serve para 2 jogadores, em que os jogadores devem construir um terreno de 7 por 7, utilizando a mesma lógica do terreno 5 por 5. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas regras são opcionais, o jogo dá uma incrementada a mais caso você utilize elas. Estas foram as regras básicas do King Domino. Como eu disse para vocês anteriormente, a Paper Games disponibilizou uma expansão chamada A Corte para que você possa imprimir de forma gratuita. Com essa expansão nós iremos adicionar algumas coisas. São elas os recursos, algumas peças extras e um mini tabuleiro. O tabuleiro será adicionado acima das peças que serão expostas. Nós iremos embaralhar essas peças de estabelecimento e de membros da corte. Nós vamos deixar 3 expostos e os restantes nós vamos colocar nessa pilha aqui. Depois nós vamos adicionar estes recursos em cima de cada peça que não tiver uma coroa. Sempre que um novo terreno for revelado, nós devemos sempre colocar um recurso nele. O jogo segue normalmente posicionando os reis em cima das tiles. Porém, agora com a expansão, há uma nova possibilidade de ação ao final de seu turno. A primeira delas é, nós podemos gastar 2 recursos que nós já tivemos conseguido para poder convocar um membro da corte ou construir um estabelecimento
e em algum terreno que a gente já tenha construído. Ou nós podemos gastar 4 recursos para poder convocar um membro da corte real ou construir um estabelecimento qualquer que esteja aqui na pilha. Nós vamos olhar, pegar o que nós queremos e depois embaralhar novamente. Sempre quando qualquer um desses recursos, seja um membro da corte ou o estabelecimento, for comprado, esse espaço vazio só será reposto ao final da rodada, ou seja, quando todas as tiles já tiverem sido colocadas no seu reino. Lembrando sempre que um estabelecimento só pode ser construído em cima de um terreno que não tenha um ponto de prestígio. Um membro da corte pode ser colocado em qualquer lugar. O terreno ainda terá o seu papel normalmente no final do jogo na hora de contagem dos pontos. Cada membro da corte dará pontos no final do jogo para cada recurso em volta do castelo, de acordo com a regra que ele mesmo traz. Alguns exemplos. Este membro aqui dará 1 ponto a mais para cada coroa, para cada ponto de prestígio que nós tivermos em volta do nosso castelo. Este membro aqui, ele dá apenas 3 pontos. Quando tiver uma pontuação na esquerda, é 1 ponto que ele já dá na hora. Quando tiver na direita, é uma pontuação que ele dará de acordo com como estiver o seu terreno em sua volta. Eu vou simular um pouco a partida para que vocês possam ver como que é agora com os novos recursos. Bom, essa foi uma pequena demonstração. Vocês puderam ver que eu utilizei alguns recursos para poder comprar esse estabelecimento aqui, a madeireira, e também esse membro da corte real aqui. Agora que acabou essa rodada, eu preencheria novamente aqui os estabelecimentos. É isso, essa é uma pequena expansão, uma adição para o jogo que para mim vale muito a pena imprimir. Primeiro porque é de graça. É verdade. E segundo porque ela adiciona uma nova mecânica ao jogo. E aí, o que você achou? Muito bom. King Domino é um jogo que ganhou facilmente meu coração e uma das principais razões é porque eu adoro jogar dominó. Boa parte da minha família adora jogar dominó, então sempre quando vai pro Natal, aniversário de alguém, reuniões, a gente sempre acaba jogando um pouquinho. A arte do jogo me agrada muito, ela é simples, muito bonita e também muito elegante. E tem detalhes nas peças que fazem toda a diferença. Se você parar e observar arte por arte, você vai viajar na história do jogo. O King Domino também desenvolve bastante o poder de improvisação dos jogadores. Porque você vem com uma estratégia na sua cabeça para jogar, só que o adversário começa a pegar suas peças e isso te obriga você a mudar totalmente sua estratégia. King Domino é um ótimo filler, que é aqueles jogos para você colocar entre jogos mais longos, porém ele também é um ótimo gateway game, que é um jogo para iniciantes, é um jogo de entrada, vamos dizer assim. O King Domino ainda possui 2 expansões. A primeira é o Queen Domino, que é um jogo independente, você pode jogar ele sozinho. Ele também é da Paper Games. Ele, junto com o King Domino, formam uma nova forma de jogar. Os dois tabuleiros se integram e o jogo fica muito maior. Outra expansão é o Age of Giants, que é a Era dos Gigantes, que infelizmente não veio para o Brasil ainda. E uma novidade fresquinha no mercado é o lançamento do King Domino Duel, que é um jogo para 2 jogadores no estilo Roll and Write, ou seja, escreve e rola. Essa é uma mecânica que tem entrado bastante no mercado. Eu creio que por conta da pandemia, alguns jogos estão sendo mais barateados por conta da alta do dólar. E um jogo onde você basicamente tem um dado e uma caneta, ou um lápis e papel, é um jogo relativamente mais barato. Mas o que não diminui ele em nada, porque a resposta da comunidade para o King Domino Duel está sendo muito boa. Então, quando eu tiver a minha cópia, eu tenho certeza que eu vou fazer um vídeo sobre ele. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, espero que vocês tenham gostado dele. Se você já jogou alguma das expansões do King Domino, escreve aqui nos comentários para eu saber. Não se esqueça também de curtir e compartilhar o vídeo e de se inscrever aqui no YouTube. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.